Olá, meus amores, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Intuindo. Eu sou sua host, Cami, e eu tô muito feliz que você está aqui comigo hoje. Hoje eu queria falar com vocês um pouquinho, contar um pouquinho para vocês sobre como que eu tô usando a minha intuição para decidir qual que é o próximo lugar que eu vou morar como nômade, ou talvez não mais como nômade, não sei. Enfim, eu vou contar toda essa história para vocês aqui no podcast, porque eu sei que é algo que vocês têm uma dúvida, é algo que é meio bizarro, assim, ou tipo, nossa, como é que isso funciona na prática, né? Como é que funciona você, ou eu, no caso, ser nômade, decidindo os lugares com a minha intuição. Eu já faço isso desde 2019, 2021, se você é novo por aqui. Eu já sou nômade faz uns 4 ou 5 anos. Eu comecei, quando eu saí do Brasil, em 2019, eu fui fazer um curso de formação como professora de yoga. Foi minha segunda formação. A primeira eu fiz aqui no Brasil, a segunda eu fui fazer na Indonésia e foi um mês que eu passei lá. E depois que o curso terminou, aconteceram várias coisas que estavam relacionadas à minha vida aqui no Brasil. E eu sinto que o universo, ele, de certa forma, ele puxou o tapete, assim, debaixo dos meus pés, puxou essa estrutura debaixo dos meus pés e acabou fazendo com que, vamos dizer que essa circunstância fez com que eu tomasse a decisão de não voltar para o Brasil e continuar viajando, porque o meu sonho sempre foi ser nômade, ter essa liberdade, e eu nunca tinha tido, acho que, a coragem ou a confiança em mim mesma de fato fazer isso acontecer. Eu sempre estive muito presa a várias estruturas, a outras pessoas. Eu já comentei isso aqui, mas eu tive um relacionamento super longo antes de eu começar a viajar e viver dessa forma. E eu era uma pessoa muito medrosa, então eu tinha muito esse sonho de morar fora, de viver como nômade, viver viajando, mas eu me sentia muito presa, assim, ou eu me permitia sentir, ou eu me prendia muito a várias estruturas que existiam na minha vida, tipo, um emprego X, eu precisava trabalhar nessa empresa específica ou com essas pessoas, e eu precisava que o meu relacionamento fosse dessa forma e tudo isso. Então eram vários paradigmas, assim, que o meu 2019 acabou sendo uma grande desconstrução disso. E bem no final de 2019, enquanto eu estava na Indonésia, foi, assim, a grande desconstrução dessa vida que eu tinha aqui no Brasil, de certa forma, essa vida, entre aspas, estável que eu tinha aqui. E no meio desse todo, sei lá, dessa queimadura, assim, vamos pensar como se fosse uma fênix, mas no meio dessa grande destruição, assim, dessa estrutura, eu acho que a única coisa que restou foi eu mesma, e eu consegui parar e olhar pra mim mesma, assim, na minha essência, na minha autenticidade, e me perguntar pela primeira vez, eu acho, na minha vida, o que eu de fato queria fazer. Não o que a empresa X queria que eu fizesse, não o que o guru X queria que eu fizesse, não o que o meu namorado queria que eu fizesse, não o que a minha família queria que eu fizesse, mas o que eu de fato queria fazer. Foi a primeira vez que eu me permiti fazer isso. Foi a primeira vez que eu fiz isso na minha vida. Quando eu tinha, eu acho que era 2019, acho que eu tinha 25 anos, 24 anos. Hoje eu tenho 30. Sei lá, a gente faz a conta aí. Eu não sou ótima em matemática, mas enfim. Então eu tinha lá os meus 20 e poucos anos. Foi a primeira vez que eu me permiti me perguntar isso. E eu sabia que eu tinha esse sonho latente, então eu de fato falei assim, cara, o que eu tô fazendo, né? Para quem eu estou querendo agradar? E no fim das contas era todo mundo menos eu. Eu acho que talvez você deve ter essa sensação, e eu acho que já é algo interessante pra gente começar o episódio se perguntando. Será que eu já me permiti me perguntar o que eu genuinamente quero fazer? O que eu genuinamente gosto? Qual que é a forma que eu, autenticamente, na minha essência, como que eu quero viver? E eu acho que isso é uma pergunta que é muito interessante, que poucas vezes a gente se permite fazer, porque a gente está constantemente nessa rodinha de rato, meio vivendo no automático, assim. Então a gente está constantemente só gerenciando a vida que a gente tem e só empurrando, assim, pra gente continuar a sustentar a vida que a gente tem, sem mesmo nos perguntar se é a vida que a gente de fato quer viver. Então, eu acho que isso é uma coisa que, durante a minha vida, durante os meus processos com a minha intuição, fazer essas quebras, assim, de momentos e
pausar e me perguntar, só que não perguntar pro meu ego, né? Não perguntar pro meu lado condicionado, mas perguntar de fato pra minha intuição o que eu, essência, Camille, quero fazer. Isso foi essencial na minha jornada e é algo que eu já começo a colocar aí como uma sementinha na sua cabeça pra você se perguntar também, perguntar pra sua intuição. Então, lá em 2019, só resumindo um pouco a minha história, eu fiz essa pergunta, né? Falei que não tinha mais nada em volta de mim. E foi quando eu olhei nos meus olhos e me questionei mesmo sobre o que eu queria fazer. E tomei essa decisão extremamente corajosa e extremamente não lógica de ficar na Indonésia e morar lá por um tempo. Então, foi bem no começo de 2020 que eu comecei a me aventurar como empreendedora no digital, comecei a aprender a montar site, montei um site para vender minhas aulas de yoga, comecei a dar aula de yoga online também. Então, usava um pouco desse dinheiro para me sustentar. Eu também já tinha guardado um dinheiro bom quando eu morava em São Paulo. Então, eu acabei usando uma parte desse dinheiro que eu fazia com as aulas de yoga, uma outra parte desse dinheiro que eu já tinha guardado para me sustentar. E aí, depois disso, bom, eu fui para Londres, fiquei um tempo na casa de uma amiga minha e acabou dando pandemia, blá blá blá, voltei pro Brasil, peguei Covid. 2020 e 2021 foram anos que eu passei por muitos processos, principalmente de cura, com o meu distúrbio alimentar e a minha dismorfia corporal. Eu falo um pouco sobre isso aqui, mas nunca entro muito em detalhes. Se vocês quiserem que eu entre em detalhes, me avisem também. Não tenho nada para esconder, realmente, às vezes eu acho que não é muito relevante para o que eu estou falando. Mas a coisa que eu acho que é mais relevante, assim, nesse processo todo é que a única forma que eu consegui me curar desse processo foi mesmo quando eu, de novo, me conectei com a minha intuição. A minha intuição, eu sinto que foi a única ferramenta que consistentemente sempre funcionou pra mim. Não teve uma coisa que eu encontrei na minha vida que, tipo, ai, toda vez que eu como low carb, isso funciona. Ou toda vez que eu uso essa estratégia no meu negócio, isso funciona. A melhor estratégia para me exercitar, para me alimentar, para me sustentar online, para fazer amigos, para me relacionar. A melhor ferramenta que eu tenho é a minha intuição. Inclusive, se você não sabe, tá rolando agora as inscrições, estão abertas para a imersão que a gente vai ter em abril, que será a imersão Intuindo na Prática. 4 encontros, uma vez por semana. Eu vou te ensinar a você se conectar com a sua intuição, aprender a viver dessa forma alinhada que eu vivo e que eu já vi muita mágica, porque assim, a sua intuição, gente, pensa que é a forma como você entra na via expressa da sua vida. Então você coloca lá, eu vou sair daqui de São Paulo e vou para Campinas. E aí você coloca no Waze. O Waze te dá o caminho mais rápido. Então, a sua intuição é esse caminho mais rápido. A sua intuição é essa via expressa. Agora, no momento que você começa a falar, ai, mas o fulano me falou pra eu fazer isso. Ai, mas eu tô com medo de pegar esse caminho, porque e se eu não conhecer a minha alma gêmea? Então, eu vou, sei lá, ir pra esse bar agora, eu vou fazer isso, 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 aquilo, porque o outro fulano conheceu a alma gêmea dessa forma. Então, eu sinto que eu não tenho que estar em aplicativo de relacionamento, só que eu sinto que eu preciso, porque senão eu vou ter um FOMO, que eu não vou conhecer a pessoa dos meus sonhos. Nanana. Tudo isso são os desvios que a sua mente, seu ego, seu oponente interno, seu autossabotador está fazendo você tomar, ao invés de você ir na sua via expressa. Então, assim, eventualmente, talvez você conheça o amor da sua vida. Talvez você tenha o business dos seus sonhos, o negócio do seu sonho. Você atinja a liberdade geográfica que você sempre sonhou em ter. Só que ou você vai chegar lá muito mais rápido, que é por meio da sua intuição, ou você vai demorar lá, sei lá quantos anos, até você de fato escutar a sua intuição. A Cabala fala muito disso também. Quando você está alinhado com a certeza, com a energia de certeza, com a energia de confiança, com a energia da luz, vamos dizer, entre aspas, você chega nos seus, você manifesta muito mais rápido, você acelera as suas manifestações. E o que é essa energia de certeza? O que é essa energia de confiança? O que é essa energia da luz? É a sua intuição, porque pensa que a sua intuição, ela é a sua versão do futuro. Ela é a sua versão, na verdade, do passado, do presente e do futuro. Ela é a sua versão essência, ela é a sua versão ideal e ela tem todas as respostas para você. Então, voltando lá para a questão do curso, essa imersão ela vai ser assim uma
transformação na sua vida, porque você vai sair de vivendo, sei lá, no automático, pegando os desvios da vida, para aprender a como entrar na sua via expressa, como criar mágica na sua vida, como manifestar muito mais rápido, porque você vai aprender a diferenciar exatamente o que é intuição do que não é, e você vai aprender a colocar isso na prática. Então, por isso que chama Intuindo na Prática, o curso vai ser super prático e é realmente assim, eu vou entregar tudo que eu sei, tudo que eu experienciei de viver com a minha intuição nos últimos 5 a 6 anos e todas as manifestações que eu tive, como que foi o processo, assim, qual que é a metodologia para você conseguir se conectar com a sua intuição e manifestar com a sua intuição, entrar na sua via expressa, você tomar essas decisões pequenas e grandes na sua vida. Então, o que eu vou comer, como que eu vou me exercitar, até grandes manifestações também de onde eu vou morar, por exemplo, que é o que eu tô te falando, eu vou te contar hoje um pouquinho, enfim. Então, se você sente na sua intuição que você tá cansada de sentir que você tá constantemente nadando contra a corrente, que parece que, cara, não importa o que você faz, parece que você sempre morre na praia, você nada, morre na praia, porque você não está alinhada no seu caminho, você não está agindo com a sua intuição, você está pegando os desvios das outras pessoas e você não está trilhando o seu caminho, a sua fórmula de sucesso. A sua intuição é a única ferramenta que tem a sua fórmula de sucesso. E eu não tô falando, gente, que assim, você vai saber exatamente como treinar, que tipo de skincare passar, e e vai sair tudo de você. Não, mas você, com a tua intuição, vai saber filtrar o conteúdo do externo para dentro de você. Então, você vai ver uma pessoa falando do treino X e outra pessoa falando do treino Y, você vai saber, a sua intuição vai saber se você precisa fazer o treino X pro seu corpo, ou se você precisa fazer o treino Y, ou se você precisa fazer uma mistura dos dois, ou alguma coisa completamente nova, entendeu? Então, é sobre isso, assim, é sobre você aprender a filtrar todas as informações no mundo pela sua intuição para entender o que é melhor para você. Então, se você tem interesse em participar, o link para a inscrição da imersão tá aqui na descrição do episódio. Eu vou ficar muito, muito, muito feliz em te receber lá. Você vai ter acesso a mim, você vai ter acesso a um Notion cheio de práticas para você aplicar também no seu dia a dia, a meditações guiadas. Eu falo muito aqui da meditação de liberação de energias, que todas as minhas clientes são obcecadas em fazer. Essa meditação vai estar lá também. Então, é uma grande oportunidade para você receber todo esse conteúdo, se conectar com outras mulheres que também estão nesse processo e ver esse resultado na sua vida de como que é viver de fato em conexão com a sua intuição. Então, voltando lá para a historinha que eu estava contando para vocês, como que eu usei a minha intuição também para me curar do meu distúrbio alimentar, que eu falei que a intuição é realmente a única ferramenta que funcionou para mim. E aí, gente, em 2021, eu tive um ano, assim, inteiro de uma profunda imersão na minha intuição. Então, eu comecei a canalizar várias coisas, assim, vários dos conteúdos até que eu uso hoje, comecei a receber várias mensagens e comecei a aprender a me conectar com a minha intuição e a conversar com o universo, basicamente. De novo, isso é algo que eu vou ensinar e você vai aprender a fazer na imersão, Intuindo na Prática, você vai aprender a interpretar esses sinais do universo, você vai aprender várias práticas que eu já usei para receber essas mensagens da sua intuição, para você conseguir tomar essas decisões realmente que são alinhadas e intuitivas. Mas então eu fiquei todo esse ano de 2021 assim muito conectar, assim, eu queria muito ter certeza que eu estava tomando as decisões da minha intuição, muito, porque eu comecei a perceber que realmente assim, a única forma que eu ia chegar rápido nos lugares que eu queria chegar, e de novo, eu sou uma pessoa extremamente impaciente, taurina, impaciente, era se eu me conectasse com a minha intuição e era se eu tomasse essas decisões desse lugar. Então eu comecei a fortalecer muito a minha conexão, tanto que intuição para mim é um dos grandes pilares de manifestação. Eu não consigo ver manifestação sem intuição. E eu comecei a perceber que realmente, assim, eu comecei a tomar as decisões com a minha intuição e as coisas começaram a acontecer muito mais rápido. Então, lá pelo meio de 2021, comecei a receber mensagens da minha intuição que eu ia para a Europa no segundo semestre de 2021. Eu não sabia como, gente. Não sabia, assim, não tinha ideia. Mas eu tava sentindo, eu sabia. Assim, eu sabia que eu ia, mas não sabia como, entendeu? Essa é a intuição. O negócio não é lógico, mas o negócio acontece. Eu vou até contar uma outra história pra vocês.
sobre isso. Então, eu comecei a sentir isso, eu comecei a receber vários sinais, eu comecei a conversar com o universo nesse sentido e tal. E beleza, aí eu lembro que eu já tinha estudado sobre Human Design, eu sou uma projetora que tem aquela coisa de receber o convite, tal, enfim. Aí eu lembro que eu marquei uma conversa com umas amigas minhas, uma delas teve que sair super rápido, era uma conversa ao vivo, né? Tipo, desculpa, uma conversa online, que nessa época tava tendo pandemia e tal. E uma delas já tinha se mudado para a Europa, ela estava morando em Portugal. E aí eu lembro que a gente estava conversando na conversa, ela falou: Cami, por que você não vem aqui na minha casa e fica umas 3 semanas? E aí, aqui no colchão inflável em casa, e aí depois você, sei lá, vai ver o que você faz. E quando ela falou isso, eu senti que aquele era o último clique que precisava. Era como se eu já soubesse, assim, aqui. Tem uma outra coisa, gente, que intuição, quando você se conecta com a sua intuição, é muito você aprender a ler energia. Isso, de novo, é algo que a gente vai praticar no curso Intuindo na Prática. Você aprender a ler energia, você olhar para a situação e você entender energeticamente o que, que aquela situação está te trazendo. Isso é muito sobre os testes do universo também. Quando você recebe um teste, é você entender e conseguir interpretar ele energeticamente. E uma das coisas que eu conseguia ver energeticamente era que eu ia mas que faltava, mas que não era para eu forçar aquilo, entendeu? Então eu sabia que eu ia para Europa, eu tava muito obcecada com a ideia de ir para Portugal na época, até antes dessa minha amiga fazer essa proposta para mim. Só que eu não sabia ainda como que eu ia. Só que eu também entendia energeticamente que ainda não era o momento de eu tomar uma decisão e, tipo, comprar uma passagem. Porque isso, gente, isso é uma coisa muito importante pra gente entender, que tem uma diferença entre você tomar uma decisão intuitiva versus você tomar e alinhada versus uma ação desalinhada. Essa ação desalinhada, geralmente ela vem de um desespero ou de uma sensação de controle, do tipo, preciso controlar isso aqui que tá acontecendo, nananã. E eu percebi na hora que, e de novo, cada situação tem muitos nuances, assim, cada situação é muito específica. É por isso que é importante você ter essa conexão com a sua intuição, porque aí você vai entender se isso faz sentido pra você ou não. Quando eu comecei a sentir que eu ia para Portugal, eu também sentia que não era para eu tomar uma decisão desesperada do tipo, ai meu Deus, então eu vou começar aqui a controlar tudo e vou comprar a passagem, entendeu? Eu sabia que faltava alguma coisa, eu sentia, assim, eu lia energeticamente, é muito difícil explicar assim tão rápido no podcast. Obviamente a gente vai fazer exercício sobre isso na imersão, mas eu conseguia ler, assim, eu conseguia ver energeticamente que faltava, tipo, uma peça do quebra-cabeça. Então, quando ela me falou isso, eu senti também intuitivamente que era o último clique que precisava, e aquela era a porta se abrindo pra mim. E assim, gente, energeticamente não ia ser a única porta. Tá? Isso é uma coisa também que é importante. Tipo, você não tem só uma. Eu não acredito nisso, pelo menos. Não é que você só tem uma oportunidade. Então, aquilo era o universo me mostrando uma oportunidade do tipo, cara, essa é sua oportunidade. Você pode pegar isso ou não. E eu sabia que se eu não pegasse, não ia ter um problema gigante. Mas eu ia continuar no mesmo lugar. Porque também a intuição e você manifestar tem muito disso de você dar esses saltos, assim, sem você necessariamente ver qual que é o próximo lugar que você vai acabar pisando. Então, na época, eu estava muito conectada com tudo isso e eu vi que aquilo era uma oportunidade, o universo estava tipo assim, abrir a porta, você vai entrar ou não, você não sabe o que, que tem por trás dessa porta, mas você vai confiar, e de novo, aquela energia, quando a gente fala de cabala, qual uma das formas para você acelerar o seu processo de manifestação, é você ter a certeza, você ter a confiança. E a certeza e a confiança não de que eu vou morar em Portugal pro resto da minha vida, mas a certeza e a confiança de que o que tem atrás dessa porta é sempre bom para mim. Então, eu vi aquilo como uma oportunidade, vi aquilo como meu convite, entre aspas, como projetora. Falei, comprei uma passagem de ida. Todo mundo tava assim, minha filha, oi, o que você está fazendo? Como você vai se sustentar? Quanto tempo você vai ficar lá? E na época, eu tava começando a vender texto, tipo, eu era copywriter, eu tava começando a vender texto online. E aí eu tava fazendo alguns dinheiros, que não era muito, e eu falei assim, eu acho que dá. Eu acho que dá, foda-se. Assim, total delulo, assim. Não sei se já ouviram, tipo, delusional, sabe? Assim, sem noção total. Eu acho que às vezes manifestação você precisa ser um pouco assim, mas enfim. Aí eu falei assim, comprei uma passagem de ida
E fui, eu tinha exatamente 3 semanas pra ficar na casa da minha amiga, lá no colchão inflável dela, não estava fazendo muito dinheiro, não estava fazendo nem o suficiente pra um aluguel, mas falei, eu vou fazer dar certo, entendeu? E o resto, enfim, é história e tal. Mas, assim, todas as vezes que eu acabei decidindo por um destino, foi muito intuitivo e energético. Quando eu saí de Portugal, por exemplo, fui pra Grécia, era também uma coisa que eu sentia que eu precisava fazer. Ninguém me convidou, mas eu energeticamente sentia, assim, como se estivesse me puxando. Porém, quando eu estava lá naquele período de ir pra Grécia, eu estava entre Grécia e qual que era outro lugar? E França. Por quê, gente? Eu intuitivamente, e aí de novo, né? Quanto mais você se conecta com a sua intuição, mais você consegue ver as coisas que vão acontecer. Mas eu intuitivamente, quando eu estava entre ir pra Grécia ou não, eu sabia, gente, é uma coisa bizarra, mas assim, eu sabia que o meu próximo namorado, o meu próximo relacionamento estava próximo, tipo, tava me orbitando, eu conseguia sentir isso muito forte. E eu sabia que essa pessoa ele ia ser francês. Eu simplesmente sabia. Eu sempre tive uma coisa com a França. Meu primeiro namorado aqui no Brasil foi francês, brasileiro, enfim. E eu tinha, assim, uma certeza bizarra. Tipo, eu só conseguia intuir que isso ia acontecer. E eu achava, né? Olha a mente, de novo, como funciona. A mente controladora achava que ela precisava ir pra França pra conhecer a pessoa. Então eu falava assim: eu sei que eu vou conhecer a pessoa daqui a pouco, eu sei que essa pessoa vai entrar na minha vida, eu tô pronta pra isso, e eu sei que ele vai ser francês, então acho que eu preciso estar na França pra isso acontecer. Só que toda vez que eu tentava achar alguma coisa lá, mas o negócio não dava certo. Assim, eu achava o apartamento era alugado 10 minutos depois. Aí a pessoa não me respondia, aí era tudo ou muito caro, muito fora do preço que eu queria pagar. Eu não achava o negócio. Então, isso já é um adendo de, assim, a sua intuição tem uma coisa na espiritualidade que chama o caminho da menor resistência, the path of least resistance, que é quando você sente que você está fluindo quando você sente que você está fluindo nesse caminho, sei lá, nessa jornada que você está, é porque é um caminho que está alinhado, intuitivo. Eu tenho um grande adendo com esse ponto, porque eu sinto que tem muitas coisas que muitas vezes não fluem, não necessariamente porque elas não estão alinhadas, mas é porque tem algo que você precisa transformar em você, que a Kabbalah até chama de tikkun, né, que são as suas bagagens que você precisa corrigir na sua vida. Então, por exemplo, não é porque o relacionamento não flui logo no primeiro dia que, não, no primeiro dia é meio exagerado, porque aí realmente, né, ninguém precisa, mas assim, não é porque um relacionamento não flui logo, sei lá, no primeiro ano, nos primeiros meses, que é aquela coisa tipo, nossa, amor à primeira vista, deu tudo certo toda hora, né, que não é o seu relacionamento. Eu acho que a gente também, às vezes, tem uma dificuldade muito grande em achar que, sei lá, eu acho que às vezes a gente acha, por causa dessa questão da espiritualidade, que tudo tem que ser muito fácil e que se não é fácil, a intuição não quer que a gente esteja aqui e tal. E assim, eu não sei te dizer na sua vida o que não tá alinhado, o que tá. Eu acho que é muito, de novo, tem muita nuance, tem muita leitura energética, olhar aí pra sua vida, olhar aí pra sua intuição, conversar com a sua intuição e entender o que é alinhado ou não pra você. Porém, principalmente quando eu tô decidindo ficar num lugar ou não, essas sempre foram, de fato, assim, eu nunca me forcei a ficar num lugar que eu, assim, num lugar físico mesmo, assim, num país que eu sentia que as portas não estavam se abrindo pra mim. Mas, de novo, você precisa sentir aí se as portas não estão abrindo ou se você precisa transformar algo dentro de você, por isso que as portas não estão se abrindo. Deu pra entender? Espero que sim. Se não tiver ficado claro, me mandem uma mensagem no Instagram, porque aqui não tem live, né? Então, espero que você tenha conseguido compreender aí o que eu tô querendo dizer. Mas, basicamente, nesse processo aqui de escolher entre a França e a Grécia, eu tava lá, eu percebi que foi muito mental, assim, essa minha tentativa de escolha da França. Eu sabia que eu queria morar na França por um tempo, e de fato isso aconteceu, mas foi um ano e pouco depois. Mas eu comecei a perceber que, cara, não tava fluindo, e eu fiquei tipo, tá, talvez realmente seja uma coisa meio do meu controle mental, do tipo, eu sei que minha próxima pessoa, o próximo relacionamento que eu tiver vai ser com o francês, então eu preciso estar na França pra conhecer essa pessoa, enfim. Basicamente, eu acabei pedindo um sinal do universo. Eu funciono muito com sinais, e de novo será algo que a gente vai aprendendo e intuindo na prática. Eu tenho um sinal específico e você vai aprender a determinar esse próprio sinal com o universo.
Mas nesse dia especificamente eu pedi um sinal do universo pra saber se eu ia pra França ou pra Grécia. E aí eu tava em Londres nessa época e eu lembro que eu fui tomar um café, num café, enfim, que eu sempre pegava o café e ia pra um parque. Mas dessa vez escutei a minha intuição e eu senti muito que eu queria só sentar lá no café com o meu cafezinho lá fora, no terracinho que eles tinham. Sentei com o meu café. No momento que eu sentei na mesa, tinha uma velhinha que estava do meu lado conversando com um casal. E ela falava muito alto, porque ela era uma velhinha, então eu acho que ela não conseguia se escutar. E eu lembro que eu sentei, no minuto que eu sentei, ela gritou, assim, praticamente. Ou na minha visão, na minha mente, na minha memória, foi um grito. Ela gritou. A Creta, na Grécia, é um dos lugares mais lindos que eu já fui. Vocês precisam ir pra lá. E quando eu escutei aquilo, e ela falando da Grécia, falando da Creta, e assim, a Creta era o lugar que eu já tinha pensado em ir, então era o lugar, eu tava entre a França, o sul da França, ou Creta. E ela falando da Creta, assim, não parava de falar da Creta. Eu falei, tá bom, universo, beleza, te escutei realmente, acho que esse é o meu sinal. E aí eu peguei meu celular, comecei a procurar, tipo, apartamentos na Creta, e aí nesse momento uma joaninha pousou no meu celular, e eu falei, Jesus amado, o universo me ama, meu Deus, é o maior sinal que eu já posso receber, tem a mulher gritando. Aí eu pus a joaninha que pula, a joaninha que pousa no meu celular, no meio de uma cidade grande que nem Londres, enfim, foi muito mágico assim, e de fato eu voltei pra casa, comecei a procurar apartamento, achei o apartamento super rápido, um apartamento super fofo, assim, super perto da praia, que era o meu grande sonho. Eu nasci e vivi em São Paulo, então eu sempre sonhei em morar perto da praia. E realmente, depois de uma semana, eu tava na Grécia. Primeiro eu fui pra Atenas e depois eu fui pra Creta e acabei morando lá por um ano. E de forma curiosa ou não, eu realmente conheci o meu namorado lá na Grécia, que era um francês. Só que eu não precisava estar na França para conhecer ele. Eu conheci ele, acho que eu conheci ele um mês depois que eu cheguei lá e a gente começou a namorar 2 ou 3 meses depois que eu cheguei lá. Então, só para vocês verem como que a intuição funciona nesse processo, tanto desse lugar de sentir intuitivamente aquele puxão da Grécia, mas ao mesmo tempo senti intuitivamente que eu ia namorar com um francês, senti que talvez eu precisava estar na França para isso acontecer, mas saber diferenciar que não era minha intuição, era na verdade uma coisa mais mental, tentando controlar esse processo. E aí depois senti intuitivamente que eu queria ir para aquele café, senti que ao invés de sair andando com o café, eu queria sentar. Então tudo isso, gente, são formas de você acelerar o seu processo de manifestação. Porque assim, eu podia não ter ido pro café e falado, ai, que preguiça, ou ai, não sei se eu quero tomar um café fora de casa e gastar esse dinheiro à toa e estar sozinha nesse café, ou podia ter falado, ai, não, mas eu sempre vou e ando pro parque e eu quero, sei lá, andar porque eu quero, sei lá, fazer exercício, eu preciso andar, eu preciso queimar as calorias, sei lá, sabe? Tipo, todas essas coisas mentais que a gente faz de tentar controlar, ou por medo, ou por desespero, ou por validação, enfim. Então, você vê que todas essas pequenas coisas, essas pequenas sincronias, entre aspas, foram me direcionando para a minha decisão, para esses sinais do universo, para a minha grande final decisão. E, assim, eu acho que se eu tivesse pegado o café e tivesse saído andando, assim, eventualmente o sinal teria vindo, entendeu? Não tô falando que não venha, por isso que eu falo, você pode pegar a via expressa, pode pegar os desvios. Eu sou impaciente, eu não sei você, eu prefiro pegar a via expressa. Prefiro chegar onde eu quero muito mais rápido e ficar lá, ai, aí sofre, aí caos, ai meu Deus, ai não sei, ai indecisão. Não, eu não quero fazer isso, eu não quero. Então eu vou lá, vamos na intuição. E essa foi a Grécia, enfim. Depois saindo da Grécia, eu senti a mesma coisa. E eu acho que tem uma coisa que eu queria muito falar, que é o que eu tô sentindo agora, porque eu tava falando que eu ia contar a história de agora, mas eu acho que é legal também contar a história do passado, né? Porque tem várias, enfim. Quando eu fui mudar de apartamento também na Grécia, já contei essa história aqui, que o apartamento caiu no meu colo, enfim. Não precisei nem fazer nada, só segui minha intuição. Eu falei assim: eu preciso ir para aquele café. Cheguei no café, uma menina tava lá, que era uma menina que me conhecia, ela me adorava. E ela era uma fofa também. Eu não, a gente não era super amigas, assim, mas era mais conhecida nesse ponto. Ela começou a falar que ela estava saindo do apartamento dela. E literalmente, assim, 3 horas antes eu tinha acordado e tomado a decisão de que eu queria continuar na Grécia, na Creta, e que eu precisava achar um apartamento que ia caber eu e minha irmã, porque na época minha irmã ela ia vir ficar um mês comigo. Então,
Eu queria um apartamento com 2 quartos, moderno, com um terraço, tipo, bem grande, assim, uma bancada. Não, qual que é o nome daquilo que fica fora? Enfim, terraço, uma. Você tá falando o nome. Você tá pensando exatamente a palavra que não tá conseguindo vir. Mas é aquela coisa que fica pra fora. Gente, qual que é o nome daquilo? Enfim. Aquela coisa que fica pra fora, né? Com o terraço, enfim. Aí, que era perto da praia também, enfim. E eu pensei nisso, tipo, tomei essa decisão. Intuição também tem muito disso de você tomar a sua decisão. E aí, depois que eu tomei minha decisão, fui pro café, senti intuitivamente que eu queria ir pro café. Essa menina tava lá, a gente começou a conversar, nananã, ela falando, eu tô saindo do meu apartamento. Enfim, história toda. Basicamente, eu acabei alugando o apartamento que ela morava, que era um apartamento bem grande, com esse terraço, essa bancada, gente. Eu fiquei tão mal que eu não consegui achar. Eu acabei de pesquisar aqui o nome da palavra. Bancada, sacada. Varanda é a palavra. Varanda, você mesma que tava pensando nessa palavra. Enfim, varanda. E aí eu achei esse apartamento super moderno, com 2 quartos, varanda gigante, super perto da praia. Enfim, tudo que eu queria, absolutamente tudo que eu queria. Eu achei o valor que eu queria pagar também, consegui negociar com os donos, porque ela me passou o contato diretamente do dono, eu não precisei ir pela agência. Então, assim, várias dessas mágicas acontecem por causa da intuição. Tem uma coisa que eu queria falar, que é exatamente o que eu estou sentindo nesse momento, que é uma mistura entre você sentir que é o momento de você se remover de um lugar ou você tomar uma decisão diferente, mas, né, vamos dizer que é uma equação, né, decisões intuitivas. Então, você sentir no seu corpo intuitivamente esse momento, mas você dá espaço para a sua intuição, mas você ter uma paciência, tá? Então, assim, cada intuição funciona de uma forma diferente. E quando a gente fala do Human Design, por exemplo, a gente fala das autoridades no Human Design, existem vários tipos de intuição. A minha, pessoalmente, ela é emocional, então eu acho que tem algo que é conectado aí com essa intuição. Porém, trabalhando com diversas pessoas e diversos clientes nessa questão de intuição, posso te dizer também que muitas das intuições, mesmo que você tenha uma intuição diferente no Human Design, você ainda pode aplicar isso na sua vida, que é algo um pouco mais, vamos dizer, universal, assim, que você pode se utilizar dessas ferramentas. Inclusive, essa questão da autoridade, né, da intuição no Human Design, todo mundo que participar do curso Intuindo na Prática, da imersão Intuindo na Prática, vai receber essa aulona de 5 horas explicando todas as intuições do Human Design. Então, se você quer entender também a sua intuição no Human Design, você vai ter acesso a esse conteúdo. Então, a minha intuição, ela é emocional, que tem muito essa coisa de esperar as ondas emocionais. Então, eu não tomo nenhuma decisão no momento, não tomo nenhuma decisão mais no momento. Eu sinto muito, assim, no meu corpo, o que que é. Então, assim, todas as vezes que eu mudei de país, eu senti no meu corpo que alguma coisa não tava mais, assim. Eu tava me sentindo presa, eu tava me sentindo, tipo, sei lá, como se eu tivesse, tipo, tentando crescer para fora de um quadrado e esse quadrado tivesse muito pequeno. Assim, eu tava me sentindo apequenada, vamos dizer. Então, quando eu saí de Portugal e fui para Grécia, realmente eu tava sentindo assim uma resistência de ficar lá, tipo, não tava fluindo, eu tava nadando contra a corrente. Eu tava sentindo que o lugar era muito pequeno para mim. Aí quando eu cheguei na Grécia, eu tava me sentindo muito expandida. Eu acho que tem muito isso, gente, que eu falo muito assim, para mim é uma regra meio geral, obviamente tem nuances, mas quando você toma uma decisão, quando você pensa em tomar uma decisão, quando você pensa sobre, sei lá, uma pessoa, um exercício, uma comida, um produto de skincare, sei lá, enfim. Quando você pensa sobre várias dessas decisões que você está tomando na sua vida, várias desses cenários, você se sente expandida ou contraída? Quando você se sente expandida, geralmente é a sua intuição, quando você se sente contraída, geralmente é a sua ansiedade, o seu medo, o seu desespero, seu oponente interno, seu autossabotador. Então, eu tenho uma conexão muito grande com o meu corpo e com as minhas sensações, assim, com a minha energia. E eu consigo sentir quando eu tô me sentindo expandida e quando eu tô me sentindo contraída. Então, quando eu cheguei na Grécia, eu me sentia muito expandida. Depois de um ano, eu comecei a me sentir contraída. Eu comecei a sentir que eu tava me sentindo pequena, tava sentindo que não tava mais me dando aquela, sabe, aquele
ar de tipo, nossa, esse é o lugar pra mim e tal. Então, esse geralmente é o primeiro indício que eu uso pra, tá, algo precisa mudar aqui. E eu não faço isso só quando se trata de lugares pra morar. Eu também faço isso muito com relacionamentos, com dinâmicas mentais, tipo, cara, eu preciso mudar essa mentalidade, eu preciso mudar essa autoimagem que eu tenho, ou no meu negócio, eu preciso mudar alguma coisa, cara, não tá fluindo dessa forma. Recentemente eu falei muito sobre as redes sociais, por exemplo, falei muito sobre o Instagram. Então, quando eu começo a me sentir assim, eu já sinaliza alguma coisa internamente do tipo, tá, isso daqui precisa de atenção, isso daqui talvez precise mudar. Então, essa é a primeira coisa. Aí, depois disso, eu começo a sentir, tá, quais são as opções, então, que eu tenho que eu me sentiria mais expandida? E eu começo a conversar com o universo também. Então, tipo, o universo vai me mandando os sinais de quais os próximos lugares que eu poderia ir. E aí eu vou também analisando quais são as coisas que são as prioridades para mim nesse momento. Então, por exemplo, quando eu saí da Grécia e fui para Paris, eu sentia que eu estava me sentindo muito pequena, porque era uma ilha, e eu queria alguma coisa, uma cidade maior, eu queria praticar meu francês, eu queria, sei lá, eu queria, tipo, ter acesso a mais restaurantes, mais coisa de cidade grande mesmo. E a única cidade que eu conseguia pensar que eu queria ficar na Europa realmente era Paris. Então, acabei indo pra lá. Então, tem várias coisas, assim, que vão se juntando. Eu acho que para você tomar uma decisão intuitiva, de novo, você vai saber exatamente o passo a passo na nossa imersão intuindo na prática. Mas isso é uma coisa que eu considero muito. É, tipo, quais são as coisas que você está sentindo que você precisa nesse momento? Então, primeiro, essa sensação de estou expandida e estou contraída. Depois, quais são as coisas que eu quero, o que, que eu quero sentir, né? Mais do que, eu quero que ele seja moreno e alto e, tipo, de olho azul, sabe? É, tipo, o que, que você quer sentir nessa cidade? O que, que você quer sentir nesse relacionamento? O que, que você quer sentir no seu corpo? Então, essas coisas de sentir, sabe? Ajuda muito. E, finalmente, depois é você ir conversando com o universo e com a sua intuição sobre os sinais que ele vai te mandando. Então, recentemente eu cheguei no Brasil aqui pra, enfim, ver a minha família. Eu também tinha um casamento, enfim, aconteceram várias coisas que eu acabei vindo pra cá em dezembro e eu vim só com uma passagem de ida, porque eu não tava com vontade nenhuma de continuar viajando. Eu estava exausta, eu estava assim num burnout, lidando com várias questões pessoais. Falei pra vocês também que eu terminei um relacionamento, que era esse relacionamento com essa pessoa que eu conheci na Grécia. Então, eu não tava, tipo assim, a última coisa que eu queria pensar era estar longe da minha família, dos meus amigos. Então, eu cheguei aqui, eu tava me sentindo muito expandida, muito alinhada e blá blá blá, enfim. E eu tava super em paz com isso, do tipo, quando eu senti de continuar, voltar a viajar, eu volto. E recentemente eu tenho começado a sentir no meu corpo que eu tenho me sentido mais contraída e limitada do que expandida e ilimitada. Então eu tô começando a perceber que tá, o momento está chegando. Se vai ser daqui algumas semanas, um mês, alguma coisa, eu consigo começar a sentir que isso tá chegando. Então eu tô começando a decidir coisas para o universo também ir me mostrando, entende? Então eu tô começando a sinalizar, tá, será que eu vou? Então eu falei, eu tô muito entre ir para Indonésia, para África do Sul e voltar para Europa, para enfim, ou para Dinamarca ou para França, eu tô entre esses lugares assim, e eu ainda não consegui decidir exatamente, porque de novo, né, a intuição emocional, que um dia você tá super high, outro dia você tá super low, e então eu às vezes penso em ir pra Indonésia, eu fico super animada, e depois passa 2 semanas eu tô tipo, cara, não tô muito. Enfim, então eu tô aqui cultivando assim vários sinais e conversando com a minha intuição para entender o que, que é intuição e o que, que não é. Então, isso é algo que eu acho que é muito valioso, que todos nós podemos fazer, que é realmente começar a sentir onde que a sua intuição está tentando se manifestar no seu dia a dia, nas suas decisões, e onde que você não está permitindo que ela se manifeste. Então, essa primeira pergunta de estou me sentindo expandida ou contraída, eu acho que ela é muito válida, porque eu acho que ela é um primeiro sinal de que você precisa fazer uma mudança. E eu acho que a gente muitas vezes ignora esse sinal. Tipo, estou me sentindo contraída no meu trabalho. Ai, mas foda-se, vai passar e depois eu decido. Tipo, não vai funcionar assim. Se você deixar passar, você vai deixar passar por mais meses e anos e você vai eventualmente falar, meu Deus do céu, nunca
sai daqui, entendeu? Então é muito importante que a gente use esses sinais do nosso corpo, esses sinais energéticos que a gente sente pra começar a se abrir pra uma... Não precisa tomar decisão agora, não precisa se demitir, desligou o podcast, vai se demitir, não é isso que eu tô falando. Mas é assim, cara, tem alguma coisa que está errada. Ou alguma coisa não, melhor ainda, desculpa, vou me corrigir. Tem alguma coisa que está desalinhada. O que eu preciso fazer de diferente para me realinhar? Entende? Às vezes não é se demitir do trabalho, às vezes é mudar a área que você tá, ou conversar com sua chefe. Tem várias coisas que dá para ser feitas, né? Mas aí a única versão sua que vai saber qual que é a decisão que você precisa tomar para se realinhar adivinhou, a sua intuição. Espero que vocês tenham amado esse episódio. Eu sei que ele foi um pouco meio para todos os lugares, mas eu gosto de fazer coisas assim. Isso é algo que eu tenho sentido muito no meu negócio, fazer as coisas de uma forma mais fluidas, mais orgânicas, mais autênticas, menos engessadas, assim, isso não é pra mim mesmo. Já tentei, não deu certo, não me senti bem, não me senti expandida. Então é isso que eu tenho aplicado recentemente aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever na imersão Intuindo na Prática. Será assim muito, 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 muito transformadora. Eu não tô falando isso só para vender, só para ser marqueteira. Eu acredito muito nessa imersão de verdade, porque foi a coisa que mais mudou a minha vida e eu sei que vai mudar a sua. Eu tenho certeza absoluta, porque não tem uma pessoa que começa a viver desse jeito que não vê mágica acontecendo. Tipo, você vira, assim, a pessoa mais sortuda no planeta Terra, porque você está sempre no lugar certo, na hora certa. Então, é realmente você aprender a criar espaço e aprender a colocar isso na prática. Então, vem se juntar a nós na imersão Intuindo na Prática. O link tá aqui na descrição do episódio. Não esquece de mandar esse episódio para uma amiga sua que você tá em mente agora, que quer se conectar com a intuição, quer talvez viver essa vida de liberdade geográfica, quer decidir coisas com a intuição, basicamente. Dá também 5 estrelinhas pra gente no Spotify ou onde você tá escutando. Isso ajuda muito no descobrimento desse conteúdo para mais pessoas. E eu também vou ficar muito feliz, tá? Eu adoro quando vocês dão 5 estrelinhas. Eu vejo aqui sempre na plataforma que eu tenho, tá? Também vejo quem já deu inscrições, enfim, aqui. A gente tá batendo quase 10 mil plays nesse podcast e isso me deixa, assim, imensamente feliz. Eu sei que tem pessoas que batem isso, tipo, em um dia ou em um mês, mas eu nunca bati esse número, nem no outro podcast que eu tive por 4 anos, então, assim, eu tô muito feliz e eu estou celebrando todas essas vitórias, enfim. Então, muito obrigada por ter escutado esse episódio, por estar aqui comigo, obrigada pelas mensagens que vocês mandam também. Espero vocês no próximo episódio, na próxima semana, ou na imersão Intuindo na Prática. Um beijinho, tchau, tchau!